A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1 e versículo de número 19 ao 22, que vai nos dizer assim: Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, tem lugares que nós estamos, mas pensamos que é para humilhação. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, por lutas e vamos nos questionar por que o Senhor permite a gente estar naquele lugar, voltar para aquele lugar ou até mesmo continuarmos no lugar da vergonha. Aqui nós observamos que quando Noemi ela retorna para Belém, ela retorna envergonhada. Mas eu quero te chamar a atenção para algo aqui. A história dela não permaneceria na vergonha. Eu quero lhe dizer uma coisa. Você está pensando que é um castigo de Deus aonde você está. Você está pensando que Deus está lhe castigando porque, irmã, tem lugares que eu estou que pessoas me humilham, Deus não quer que eu saia. Tem portas que Deus não está abrindo ainda para a minha história e Deus está dizendo para você hoje: eu vou te honrar em lugar de vergonha. Eu vou te honrar aonde você pensa que você está neste lugar e é para o teu fim. Quando Noemi, ela volta para Belém, ela volta envergonhada. Ela mesmo diz isso, ela diz: ditosa parti. Saí daqui abençoada, mas retornei na vergonha. E muitas vezes você olha e diz assim: irmã, minha vida era uma vida abençoada. A minha área financeira era uma bênção, minha saúde era uma bênção, minha área ministerial era uma bênção, minha família era uma bênção. Só que hoje eu olho e vejo que dor, sofrimento, angústia. E as pessoas que me cercam também veem isso. E se eu pudesse, eu fugia de alguns lugares. Se eu pudesse, eu não permaneceria em alguns lugares. E Deus está dizendo para você hoje: você não tem noção da restauração que Deus vai fazer na sua vida em Belém. Declare comigo: o meu Deus é especialista em transformar lugar de dor em milagres. O meu Deus é especialista em transformar lugar de dor em milagres. Quando Noemi, ela retorna para Belém, ela estava voltando para o centro da vontade de Deus. E tem pessoas aqui que estão voltando para o centro da vontade de Deus. Você está fazendo o que Deus lhe direcionou. E isso tem sido muito doloroso para você, porque Noemi voltar para Belém, irmãos, era muito doloroso. Além da humilhação que ela estava enfrentando ali por voltar humilhada, por voltar sem filhos, voltar sem marido, em uma situação humanamente falando desprezível, ainda tinha as lembranças que ela carregava, porque ela lembrava: um dia eu fui feliz. Um dia eu fui feliz aqui em Belém. Você olha para a sua área ministerial e diz: um dia eu já fui feliz no meu ministério. Você olha para o seu casamento e diz assim: um dia eu já fui feliz no meu casamento. Um dia eu já fui feliz nessa área financeira, mas hoje eu não sei o que é felicidade. Quando olhamos para a história de Noemi, nós vemos esse relato nos lábios dela. Quando ela diz assim, versículo 20: Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, ela se intitula como amarga diante da situação que ela está vivendo. Eu estou conversando com homens e mulheres aqui que, se você pudesse se intitular, você se intitularia como amargo, como amarga, porque você diz assim: áreas da minha vida que eu já fui feliz, hoje eu não sou mais.
Eu tenho que colocar um sorriso no rosto, muitas vezes, para fingir camuflar a dor. Só que Deus está dizendo, você não tem noção, eu já preparei tudo na sua história. Eu já preparei uma restauração para você. Eu que marquei o encontro contigo nessa palavra para lhe dizer, você está pensando que é o fim, mas é um novo começo que eu tenho para você. Muitas vezes parece um castigo de Deus voltar para Belém. Muitas vezes parece um castigo de Deus quando Ele não permite a gente sair de lugares, quando Ele não permite a gente dizer não a coisas que a gente queria dizer não. Porque tem situações, irmãos, que nós queríamos dizer não. Tem portas que a gente não queria estar, lugares, mas Deus vai dizer, diga sim e vá. Aí você diz, para quê, Senhor? Para me humilhar? Para eu estar mais humilhada do que eu já estou? E Deus está dizendo, você não sabe o que eu estou preparando em Belém. Quando você está no centro da vontade de Deus, a sua vida começa a ser restaurada. E eu estou conversando com homens e mulheres que haverá restauração na sua vida. Por quê? Porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Declare comigo, eu vou estar no centro da vontade de Deus e Deus vai restaurar tudo na minha história. Eu vou estar no centro da vontade de Deus e Deus vai restaurar tudo na minha história. Você observa de maneira muito clara que não era para a família de Noemi ter saído de Belém e ter ido para Moabe. Moabe foi lugar de destruição. Às vezes nós pensamos que um lugar vai ser bom pra gente humanamente falando e quando Deus diz que não, irmãos, é não. É porque aquele lugar não é bom. Moabe parecia que era um lugar de refúgio, de livramento, era uma porta que estava se abrindo para Elimeleque e sua família, mas não foi. Tem lugares que parecem ser oportunidades, mas não são, irmãos. Se estamos fora do centro da vontade de Deus, lugares vão causar dores na nossa vida. Mas era o lugar onde eu queria estar, eu não queria estar em Belém. Pois é, mas se Deus está dizendo para você não estar em Moabe, é sinal de que Ele quer te livrar de algo terrível. Você vai ver aqui o relato da própria Noemi dizendo, versículo 21, ditosa eu parti daqui abençoada. E ela saiu de Belém, irmão, saiu com seus filhos, saiu com seu marido. Mas quando ela retorna cheia de dores, de sofrimento, sem filhos, sem marido. Por quê? Porque saiu do centro da vontade de Deus. Mesmo que você não entenda a vontade de Deus, é melhor você estar no centro da vontade dele. Mas não estou entendendo nada que eu estou vivendo. Mas a palavra de Deus para você hoje é permaneça no centro da minha vontade. Noemi só viveu bênçãos de Deus e restauração quando ela retorna para Belém. Ou seja, quando ela estava no centro da vontade de Deus. Declare comigo, eu vou estar sempre no centro da vontade de Deus, mesmo que eu não entenda. Eu vou estar sempre no centro da vontade de Deus, mesmo que eu não entenda. É claro que tem momentos que a gente não vai entender o centro da vontade de Deus. É claro que vai ter momentos que a gente vai querer fugir de alguns lugares e Deus vai dizer permaneça, como no caso aqui de Noemi. Você acha mesmo que o coração dela pedia para voltar para Belém? Não. Ela só voltou para Belém porque ela ficou sabendo, irmãos, que lá tinha pão. Por isso ela retornou, não porque ela queria voltar. Não porque ela achava que era o melhor lugar para ela estar. Não, irmãos. Muitas vezes nós vamos estar em lugares por obediência. Porque nós precisamos estar naquele lugar. Porque nós precisamos fazer aquilo, mas não porque queremos. Nem sempre fazer a vontade de Deus, irmãos, vai ser fácil. Vai ser porque a gente quer. Eu quis fazer porque Deus mandou. A maioria das vezes, Deus vai nos instruir a tomarmos direções, a tomarmos decisões, irmãos, que a gente não queria tomar humanamente falando. Mas nós temos que entender que estar no centro da vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Versículo 21 vai dizer, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Você observa aqui que Noemi, ela começa a culpar ao Senhor. Às vezes, quando estamos em amargura, em dor e sofrimento, nós começamos a culpar a Deus, né? Deus permitiu essa humilhação na minha vida. Deus quer que eu permaneça nesse lugar de dor, de sofrimento. Só que, irmãos, muitas vezes nós estamos colhendo os frutos daquilo que a gente plantou. Porque não foi Deus quem mandou Noemi e a família dela partirem para Moabe. Eles foram porque tomaram sua própria decisão. Não adianta eu tomar a minha própria decisão e depois querer culpar a Deus. Porque Deus não tinha culpa. Mas Deus é tão amoroso, irmãos. Deus é um Deus tão maravilhoso que mesmo Ele não tendo culpa, e mesmo Noemi estando amargurada, Deus já tinha preparado uma restauração para ela. E hoje Deus diz para você, permaneça no centro da minha vontade, porque eu, o Senhor, já preparei para a sua história uma restauração em Belém. Declare comigo, eu creio que o meu Deus já preparou uma restauração na minha história. Eu creio que o meu Deus já preparou uma restauração na minha história.
Quando Noemi volta da terra de Moabe, como a Bíblia deixa bem claro, com Ruth aqui, sua nora moabita, e elas chegam a Belém, elas chegam no princípio da cega da cevada. Elas chegam em um tempo de colheita, irmãos. E hoje Deus diz para você: eu já preparei restauração para sua vida e será por completo. Você vai colher muitos frutos se você estiver no centro da minha vontade. Onde é que está o segredo aqui, irmãos? Está em Belém. Belém é no centro da vontade de Deus para a história de Noemi. E hoje Deus diz para você: esteja no centro da minha vontade. Irmã, eu não queria tomar conta deste departamento, mas Deus está mandando, tome. Irmã, eu não queria pregar, mas Deus está mandando, pregue. Irmã, eu não queria mais pastorear, mas Deus está mandando, pastoreie. Irmã, eu não queria mais cantar, mas Deus está mandando, cante. Esteja no centro da vontade de Deus. Porque você está fora do centro da vontade de Deus vai trazer problema para a sua vida. Olha o tanto que Noemi perdeu. Nós não estamos preparados, irmãos, para tão grandes perdas como Noemi aqui. Estarmos fora do centro da vontade de Deus. Não, nós não queremos colher isso. Deus, irmãos, ele não queria que a família de Noemi passasse por isso. Deus não tem prazer na nossa dor, no nosso sofrimento. Mas o prazer dele é que a gente seja abençoado, é que as portas se abram, é que o impossível aconteça, mas nós precisamos nos posicionarmos como Deus exige. Como Deus ele quer. Não adianta eu estar fora do centro da vontade de Deus. Não adianta eu estar em Moabe achando que Deus tem que me abençoar lá. E Deus tem que dizer sim para as minhas vontades. Não é assim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A de Deus não é a minha. Não é a sua vontade. Não era a vontade de Ruth. Não era a vontade de Noemi. Não era a vontade de Elimeleque. Mas era a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que o seu povo permanecesse na terra. E não que o seu povo partisse para terras pagãs. E hoje Deus diz para você: a minha vontade é que você permaneça no centro da minha vontade. Belém era o centro da vontade de Deus, por isso havia bênçãos em Belém. Você observa que quando Noemi ela retorna para Belém, automaticamente ela começa a ser abençoada. Automaticamente Deus inicia um ciclo ali de restauração na história dela. Por quê? Porque faz a diferença estarmos no centro da vontade de Deus. Faz a diferença nós vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Declare comigo: eu vou viver os propósitos de Deus para a minha vida. Eu vou viver os propósitos de Deus para a minha vida. Você precisa entender uma coisa, meu irmão e minha irmã. A vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável mesmo que você não entenda. Para Noemi, Belém não era um lugar, irmãos, de alegria naquele momento. Mas era o lugar de restauração de Deus. Às vezes você vai olhar para as portas que Deus vai abrir e você vai dizer: eu não queria entrar por essa porta. Eu não queria fazer este negócio, eu não queria obedecer, eu não queria aceitar isso, eu não queria ir por esta porta. Mas se Deus está mandando você ir, Ele sabe o que Ele já preparou para você. Já estava tudo aqui preparado para Noemi. E hoje eu quero lhe dizer: não fuja da vontade de Deus, porque tudo já está preparado para você. Tudo já está preparado para o seu casamento. Tudo já está preparado para o seu ministério, para a sua saúde, para as suas finanças. Se você não sair do centro da vontade de Deus. Deus ele tem reservado para a sua vida milagres. Ele tem reservado para a sua vida restauração e será por completo. Mas para você vivenciar cada uma delas, você precisa estar fazendo a vontade de Deus. Tem pessoas aqui que têm perguntado: Deus, por que a restauração não chegou na minha casa ainda? Por que a restauração não chegou na minha vida ainda? O Senhor tem falado sobre a restauração, mas eu ainda não vi acontecer. Deus está dizendo: esteja no centro da minha vontade. Esteja fazendo aquilo que eu, o Senhor, te direcionei a fazer. Não queira fazer aquilo que você acha que é correto. Não queira fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Mas faça aquilo que eu te ordeno. Porque se você fizer aquilo que eu te ordeno, as minhas bênçãos estarão sobre você. Tem muita gente querendo viver as bênçãos, querendo viver os milagres, querendo ver a porta se abrindo, mas não está fazendo a vontade de Deus. Noemi precisava estar em Belém. Tanto que você vai observar que a história dela começa a ser restaurada e conclui uma restauração na história dela porque ela estava no centro da vontade de Deus. Porque ela estava em Belém. Hoje Deus diz para você: esteja no centro da minha vontade, porque eu, o Senhor, restaurarei a sua história e será por completo. Como eu fiz na história aqui de Noemi, eu vou fazer na sua. Não saia do centro da minha vontade, mas esteja em obediência para fazer aquilo que eu ordenar, mesmo que você não entenda. A vontade de Deus sempre para a nossa vida, ela é o que? Boa, perfeita e agradável. Mas, irmã, eu não estou entendendo. Você não vai entender muita coisa.
Noemi achava que voltar para Belém era castigo, porque ela mesmo diz aqui, eu saí daqui ditosa, saí daqui abençoada, mas voltei para cá humilhada. E às vezes você vai estar no centro da vontade de Deus achando que você está humilhada, achando que você está humilhado, mas não é. É o palco do seu milagre, é o lugar onde Deus reservou para uma grande restauração acontecer. É para você entender que não é como você pensa, não é como você acha, mas é como Deus direciona para a sua vida. A vontade de Deus para mim, para a sua história, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Por isso, seja alguém que se posiciona como Deus ordena e não segundo aquilo que você contempla. Porque se você se posicionar segundo o que você contempla ou o que você acha certo, você vai acabar perdendo muito e a restauração não vai acontecer na sua vida. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus lhe direciona, mesmo que você não entenda, você vai ver que Deus vai lhe abençoar. Você vai ver que Deus ele vai restaurar na sua história aquilo que parece que humanamente falando está perdido e não tem mais jeito. Deus restaurou a alegria de viver de Noemi. E hoje Deus diz para você, eu restauro o íntimo no seu coração, sua alegria de viver quando você faz a minha vontade, quando você está no centro da minha vontade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Esteja no centro da vontade de Deus, porque Deus vai restaurar a sua história por completo, como Ele fez aqui na história de Noemi. Noemi, ela chegou no princípio da cega da cevada. Ela chegou ali no princípio ali da colheita. E hoje Deus diz para você, tem colheita de restauração chegando para sua vida. Só se posicione como alguém que crê, confia e descansa neste Deus que não desampara os seus filhos. Amém? Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não desampara os seus filhos. Ele não vai me desamparar. Eu sirvo a um Deus que não desampara os seus filhos e Ele não vai me desamparar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão linda, nos mostrando que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável e que ela precisa prevalecer. Ah, Senhor, quantas vezes pensamos, Pai, que o Senhor não está no controle, que o Senhor não vai agir, que o Senhor não vai fazer o impossível acontecer, mas tu és o Deus, Pai, que restaura por completo quando nós estamos no centro da tua vontade. Muitas vezes não vivemos a restauração, não vivemos a tua resposta, Pai, porque nós não nos posicionamos como o Senhor requer, meu Pai, estando no centro da tua vontade. Aqui Noemi precisou voltar para Belém. Os teus filhos precisam estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor direciona, mesmo que eles não compreendam, para que a restauração seja completa. Deus, eu creio que haverá restauração por completo e o teu nome será glorificado de maneira especial, como foi aqui na história de Noemi quando ela estava em Belém. Que possamos, Pai, estar em Belém, porque Belém é a tua vontade para nós. Que possamos viver aquilo que o Senhor direciona, mesmo que a gente não compreenda, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem restauração, tem milagre, tem cura, tem libertação, tem porta aberta para aqueles que resolvem humildemente, Pai, obedecer a tua vontade e crer que o Senhor restaura, que liberta e transforma e faz o impossível acontecer na vida daqueles que se posicionam da forma que o Senhor direciona. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visto daqui, Pai, de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Que haja resposta, Pai, para os teus filhos contarem testemunho para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você que Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de resposta, Ele é Deus de restauração. Mas para aqueles que se posicionam como Ele quer, para aqueles que estão no centro da vontade dEle, fazendo o que Ele direciona. Não seja alguém que se precipita, toma suas próprias atitudes e depois quer cobrar de Deus. Quer dizer que Deus é culpado daquilo que você tem vivenciado. Seja alguém que está no centro da vontade de Deus. Seja alguém que obedece ao Senhor, sabendo que assim Deus vai se responsabilizar por você. Nos mínimos detalhes, você observa aqui que só houve restauração na história de Noemi, quando ela voltou para Belém, quando ela voltou para o centro da vontade de Deus. Você pode pensar que estar no centro da vontade de Deus é um castigo, é uma humilhação, mas não é. É uma obediência que você vai ter uma grande colheita. Momentaneamente falando, Noemi não compreendeu porque que ela estava novamente em Belém humilhada, mas Deus tinha uma restauração para ela naquele lugar. Você pode não entender os lugares de humilhação na sua vida, mas são lugares onde Deus vai restaurar a sua história. O que Deus diz para você hoje é: esteja no centro da minha vontade. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.